Saudações cordiais sírio-pleiadianas a todos os nossos amigos e leitores. Eu sou Rui Mendes e aqui estamos para gravar mais um encontro na intenção de compartilhar informações e possibilitar assim um melhor processo de expansão da própria consciência de todos vocês. O tema que nós elegemos para tratar no nosso encontro de hoje é bastante polêmico. Nós vamos falar sobre aborto, vamos falar sobre feminismo, satanismo, reciclagem das almas e programação existencial. Justamente porque hoje nós estamos vivendo num mundo onde existe uma grande epidemia feminista e luta por direitos e conquistas que por vezes podem ser importantes para certos coletivos e para a sociedade, mas que impedem a realização perfeita, digamos assim, do indivíduo e a conexão perfeita com os domínios dos planos espirituais. Justamente porque a maioria das pessoas ignora o que acontece com as almas que ficam ali do outro lado, esperando ter uma oportunidade de que um corpo físico seja fabricado por uma fêmea da espécie humana para poder encarnar. Então hoje nós abordaremos um pouco os resultados kármicos do aborto e o quanto ele é contraproducente para a evolução espiritual da mulher. Primeiramente, é muito importante compreender que desde a perspectiva quântica, existencial e espiritual, lumínica e progressiva, tanto homens como mulheres possuem funções específicas que devem ser desenvolvidas através de uma programação existencial, onde as pessoas encontram a heliografia necessária para ativar níveis de felicidade que a pessoa vai encontrar e dessa forma poder expandir a sua própria consciência até os planos da verdade. Nesse caso, então, qual seria a função primordial de uma mulher? Do ponto de vista da nemosia quântica, segundo os nossos médicos e sábios, a função principal pela qual uma mulher existe é ser feliz. E como você faz uma mulher feliz? Considerando todas as informações que a gente tem a respeito do matriarcado, é possível que esse seja um reto, né, que esse seja um objetivo bastante difícil de alcançar. E foi justamente por isso que os homens nasceram, né, porque da mesma maneira que a função primordial da mulher é ser feliz, e ser mãe talvez seja uma das expressões dessa felicidade mais reais que ela pode materializar, a função primordial dos homens é fazer feliz. Então, desde a perspectiva da nemosia quântica, nós éramos seres andrógenos que passamos por um processo de mutação que nos transformou em mulheres. Durante muito tempo, as mulheres passaram reproduzindo-se através de relacionamentos lésbicos e chamado partenogênese, até que uma segunda mutação genética fez com que elas dessem à luz a um homem. E isso para elas foi um processo bastante traumático, porque o matriarcado e as mulheres, naquele momento em que haviam caído da dimensão, haviam perdido, digamos assim, os domínios da androgenia e se transformado em mulher, elas levaram certo tempo para operar os poderes de uma mulher da forma como elas podiam fazer enquanto seres andrógenos. Então todo o sofrimento que existe, todas as doenças que existem, todos os problemas que existem, todas as culturas que existem, já haviam sido criadas e forjadas pelas mulheres antes de que um primeiro exemplar masculino saísse de dentro delas. E é por isso que o mito da Virgem Maria é uma coisa que ativa os implantes etéreos das pessoas do povo ordinário que seguem as religiões, justamente porque do ponto de vista quântico, o caos monstruoso que as mulheres habitavam pela ausência de conhecimento a respeito dos próprios estados de mutação, só puderam ser apaziguados, só puderam ser curados a partir do momento em que os homens começaram a ser paridos e mostrar para elas uma nova maneira de pensar, uma nova maneira de viver. Então, assim, mulheres que comemoram o direito ao aborto ou que buscam ter o Estado garantindo a possibilidade de fazer isso, seria mais ou menos como o índio que agradece a civilização por todas as suas barbáries, por ter canalizado o rio em concreto, por ter transformado os alimentos em produtos para vender no supermercado, entre outras coisas.
Então, o que a gente está tratando aqui? A gente está tratando da perda, ou seja, os níveis conscienciais da mulher e a perda dos poderes inerentes, justamente porque se você é senhor do seu DNA, se você é senhora do seu sistema de DNA, nenhuma entidade, nenhuma consciência vai encarnar através do seu veículo físico sem o seu consentimento. E é por isso que existem abortos espontâneos, entre outros eventos que é bastante comum na vida das mulheres. Só que as mulheres perderam isso, as mulheres entregaram os poderes dela e a soberania delas para o patriarcado, de maneira que quem diz para as mulheres como as coisas acontecem é o padre, é o médico, e elas acreditam em tudo isso e tomam as pastilhas que eles mandam e rezam a Ave Maria que eles mandam e acreditam no sistema criado por eles, justamente porque esse é um contrato kármico que as mulheres fizeram no momento em que o matriarcado entrou em decadência e os homens herdaram todos os conhecimentos, todos os rituais, todos os segredos que governavam a sociedade. Né? Então, quanto mais a mulher luta pelo direito de ter o Estado garantindo a possibilidade de fazer abortos, mais longe ela está desse poder inerente que faz com que ela seja senhora das próprias células, senhora do próprio sistema de DNA, e tenha claro que ela só engravida quando ela quiser, de quem ela ama, porque as principais desculpas que os pró-abortistas utilizam é justamente, eu não sou pró nem contra, eu estou aqui colocando ideias em perspectivas, eu não posso engravidar, então eu realmente não tenho que ser nem pró nem contra o aborto. Mas faço questão de expor aqui o ponto de vista da nossa Casa Real Sagrada em Medicina Quântica, justamente porque nós trabalhamos com resultados kármicos. E pelo que eu sei, nenhuma mulher tem prazer em realizar um aborto, né? Por mais que seja mais fácil realizar um aborto do que matar um ser humano adulto já com 20, 30 anos de vida, o nível de inocência de um feto, o nível de inocência de uma criança, e a capacidade de acabar com esse processo cíclico que vai permitir. Porque é isso, né? Ou seja, o ritual de nascimento, a chegada, nós deveríamos criar um planeta onde essas crianças fossem recebidas como reis. Mas o que acontece é justamente o contrário. Elas são recebidas com um tapa na bunda, elas vêm através de um processo extremamente dolorido, elas fazem com que as mães sofram durante 9 meses para chegar aqui. Tudo isso é uma configuração, isso não é a única maneira. Hoje em dia mesmo na internet, se você busca certos vídeos de parto, já tem mulheres fazendo parto em casa e você vê que não dói, que para ela é como uma extensão do orgasmo, justamente porque ela está conectada com o prazer de ser mãe, com o prazer de ser esposa, coisa que o movimento feminista faz as mulheres perderem. Justamente porque o que seria o feminismo da maneira como ele está se apresentando, né? O desejo do movimento feminista é a amputação da energia masculina. Então, assim, como se os homens tivessem criado uma realidade horrível, que é um caos, e agora as mulheres vão tratar de consertar tudo, então por isso os homens têm que se comportar como seres subalternos, obedientes, submissos à vontade delas. E a grande verdade é que, mano, do ponto de vista social, eu nunca vi as feministas se reunirem, sabe, para ir resgatar quem ficou preso lá na caverna ou para limpar a casa da enchente ou para fazer um sistema de moradia onde o aluguel seja mais barato e beneficie toda a sociedade, entende? Elas estão lutando pelo direito ao aborto, elas estão lutando para que os gays se casem, ou seja, causas completamente perdidas que são usadas, mentiras verossímeis que são usadas para manter as pessoas manipuladas e incapazes de conectar o amor infinito, amar o próximo, amar a si mesmo e realizar tudo aquilo que a gente está aqui para realizar desde uma perspectiva espiritual. Então, assim, é muito importante que as feministas tenham a humildade de reconhecer que hoje em dia todos os serviços sociais, né, polícia, bombeiro, engenharia, hidráulica, tudo isso é feito por homem. E que se esses homens deixassem de existir ou fossem tão maus como elas dissem, né, e neutralizados, impossibilitados de fazer tudo isso, a gente certamente voltaria à idade da pedra lascada, graças ao poder de organização pífio, inexistente que as mulheres têm. Né? Ou seja, os homens conseguiram se organizar de uma maneira em torno da guerra, em torno do dinheiro ou do que quer que seja, que fez com que a sociedade contemporânea chegasse num certo nível de evolução no que tange o abastecimento, no que tange o dinheiro, entre outras coisas, que proporciona equilíbrio. Né? E não sei se seria dessa forma
se amanhã esses homens deixassem de fazer isso e as mulheres começassem a fazer. Até porque eu acho, sempre achei, né, esse lance de cuidar de filho, ficar em casa, cuidar de criança, eu sempre, ou seja, eu acho que esse é o tesão da vida, eu acho que esse é o verdadeiro, né, esse negócio de ficar... É curioso, eu sempre falo isso, porque enquanto o homem está em busca de patrimônio para garantir o sustento da prole, da família, a mulher fica com o matrimônio, né? O matrimônio que seria? O matrimônio seria o último portal 3D com a espiritualidade. É somente através da felicidade proporcionada pelo matrimônio, seja pelo amor que um homem e uma mulher sentem um pelo outro, seja pela criação de filhos, entre outras coisas, que faz com que o homem recupere os níveis de amor da plataforma existencial dévica, ou dos planos da eternidade. Então todo o amor, toda a luz, toda a graça que uma criança traz quando ela nasce para dentro de uma família, seja para os pais, para os irmãos, para os avós, para os primos, ou seja, isso é um nível de amor potencial tremendo. E é justamente isso que os satanistas precisam matar, precisam destruir, né? Esse nível de perfeição, esse nível de pureza, esse nível de amor que as crianças representam, para poder servir aos deuses dele. E assim ter uma vida nababesca, ter uma vida de fartura na realidade material. Mas desde a perspectiva 4D e consciencial, todos os corpos sutis dessas pessoas estão em frangalhos. E é por isso que existem tantas séries, como The Walking Dead, zombies, né? Porque é uma forma simbológica de lidar com a verdade espiritual desses seres que são capazes de destruir esse nível de pureza, esse nível de inocência, esse nível de inofensivo, né, que são os bebês. E as mães, querendo ou não, as mulheres têm um karma horrível, justamente porque elas aceitam o sistema do jeito que é, não se reúnem para criar um novo sistema mais justo, onde a comida não precise ser vendida, onde as pessoas não precisem morrer de fome. Então assim, a mulher acabou ficando com o melhor do contrato kármico do patriarcado, né, que seria a casa e os filhos. E nem disso elas dão conta. Né, elas reclamam, não gostam, sabe, tem menopausa, envelhecem, ficam puta, vampirizam. Então nós temos aqui trabalhado conceitos bastante polêmicos. Eu tenho recebido mensagem de pessoas me criticando, principalmente mulheres, que dizem que eu coloco a culpa de todos os problemas na minha família. Eu não coloco a culpa de todos os problemas na minha família. Eu apenas mostro quais são os problemas que eles criam e o porquê eu necessito estar longe deles e o porquê não é possível haver amizade entre nós, justamente porque o nível de falsidade que eles praticam é muito parecido com o nível de falsidade que as mulheres praticam, seja para fingir que o aborto é mais importante do que a escolaridade das crianças, do que comida 3 vezes por dia, etc. E é curioso reparar essa falsidade, ela está em tudo, né? Se você vê uma menina feia, gorda, tosca, que posta uma foto lá toda maquiada e ridícula, no Facebook ou na comunidade que for, todas as amigas vão lá fazer elogio, dizem que ela tá linda, né? E é uma puta falsidade. Por outro lado, quando um cara é bonito, quando um cara é inteligente, quando um cara né, tem mais capacidade de conquistar as meninas, os amigos todos não têm essa maneira de ser falso com ele. Todo mundo sabe que ele é o galã, então tiram sarro da cara dele, mas todo mundo respeita. Então é muito importante. Esses dias mesmo eu estava discutindo na praia com uma menina e ela dizia, do alto dos 22 anos dela, não, porque homens não precisam de mulheres para ser feliz e mulheres não precisam de homens para ser feliz. E esse é o trabalho do satanismo, né? Dividir para conquistar. E como a gente vê nessa geração de pessoas mais novas, principalmente quem tem menos de 30 anos, menos de 25 anos, está cada vez mais identificado com um tipo de sexualidade, onde o aborto está banalizado, onde o orgasmo é infravalorado, onde o carinho e as preliminares precisam de alteradores e drogas para não serem bloqueados, né? E tudo isso vem por quê? Porque a grande maioria, 90% das almas encarnadas no nosso planeta Terra, foram violadas pelas pessoas que hoje são seus pais, pelas pessoas que hoje são das suas relações. E é disso que se trata o processo de reciclagem álmica, né? Então assim, enquanto você não perdoa aqueles seres que te matou, aqueles seres que te violaram, aqueles seres que te fizeram dano, e enquanto você não desiste de contar mentiras para tentar provar para si mesmo e para o mundo que você é feliz, mesmo tendo um processo de violação, porque não é só violação sexual, né? A adultização precoce das crianças, a ideia de que as crianças devem estudar com tal idade e aprender tal coisa,
ensinar as crianças o que pensar não é o mesmo que ensinar a pensar. Né? Dizer para elas o que elas têm que pensar, e é isso que as escolas fazem, principalmente no Brasil. É isso que o cristianismo faz. Então, o contrário de feminismo não é machismo, né? O contrário de feminismo é inteligência. E, e isso se faz com estudo, isso se faz com humildade, isso se faz buscando a verdade. Só que as pessoas não estão buscando a verdade, as pessoas estão buscando dinheiro para sustentar as próprias necessidades e caprichos. E uma vez que elas conseguem esse dinheiro, elas perdem a capacidade de perceber se elas estão praticando algum tipo de psicopatia, se elas são doentes, se elas necessitam ajuda. Né? E é por isso que nós vemos aí nas notícias populares tantos casos, né, de pastores evangélicos, de pessoas ligadas a movimento religioso, que de repente se descobre que é uma violadora, descobre que é uma pessoa pedófila que violava os próprios filhos, chegando ao ponto até de matar. Justamente porque tudo é energia e vibração, e os satanistas sabem disso, que o que importa é a energia. Quando você serve as entidades regressivas desse imenso manjar de energia, que é, digamos assim, todo o medo criado na mente de um ser inocente de 4 anos que é torturado sem saber o porquê, isso desde o ponto de vista espiritual e energético tem um valor muito grande, ainda que seja um valor extremamente satânico e negativo. Mas essas pessoas existem, essas pessoas controlam o nosso mundo, controlam o Brasil, e é preciso que essa informação seja compreendida por todas as pessoas, justamente para que as pessoas possam deixar de alabar os velhos e mortos e banalizar a morte e a má educação das crianças. Né? Então, educar uma criança é algo muito sério. E praticar aborto, como as meninas da minha época de colégio, já com 15, 18 anos, já tinham feito 2, 3 abortos, porque eu não quero ser mãe, é muito cedo. E a gravidez, porque entrar nesse planeta é uma exclusividade que só pode ser proporcionada por uma mulher. Né? Você tem que ter um corpo, para você habitar a realidade 3D de maneira oficial, sem vampirizar outros seres, ou ter outros veículos como corpo de sensibilização, você realmente precisa passar por esse processo. Uma mulher precisa conceber você, precisa conceber um corpo para que a sua consciência habite dentro dele, se desenvolva, realize a própria programação existencial. Então, desde a perspectiva 4D, as mulheres têm muito poder. E o tipo de frustração que se cria numa alma que está para nascer e é abortada aqui é muito parecida com a frustração de alguém que perde um voo, de alguém que ou perde um parente importante. Por quê? Porque muitas das gravidezes e partos, muitas foram concretados antes de encarnar. São contratos kármicos dos quais as pessoas dependem para evoluir. Da mesma maneira que você depende de um determinado salário para pagar sua conta de luz, para pagar o transporte, para pagar o seu aluguel, senão você não pode viver. Então, como é em cima é embaixo e como é embaixo é em cima. É muito importante realizar que toda a frustração criada nas almas que têm a possibilidade de encarnar e são abortadas geram dívidas para as mulheres, fazendo com que elas sejam prisioneiras do planeta Terra e tenham uma dificuldade tremenda para ir a outros sistemas e ter outros níveis de aprendizado, justamente porque ela está identificada com a própria sexualidade e o poder que isso proporciona. E claro, a consciência não tem sexo. Incluso assim, sexo é uma coisa que é da nossa parte animal, por isso que ele tem que ser sacralizado, por isso que ele não pode ser profanado. Né? Porque sexo não é coisa de gente, principalmente gente que está em vias de fazer o opus magnum, gente que está em via de compreender a espiritualidade, como tudo funciona. Né? Sexo é coisa de bicho que precisa se reproduzir para se perpetuar, feito praga, como acontece com os coelhos, como acontece com diferentes espécies. Então, quando nós atingimos certos níveis de consciência, a gente já não tem que lutar pela sobrevivência. Né? Nós temos que desfrutar a nossa existência, buscando conhecimento e nos aproximando dos planos da verdade, ou dessa realidade, ou dessa inteligência que alguns querem chamar de Deus, e que se revela através de diferentes arquétipos. E eu acho que essas informações, apesar de um tanto polêmicas, são imprescindíveis para que as mulheres possam realizar um exame de consciência e sair dessa matrix coletiva que mantém elas fazendo a vontade das amigas, seguindo a vontade dos ancestrais, fazendo a alegria da avó que já está morta e já não está mais nem aqui. Seja através de uma educação ou de um tradicionalismo que impede a ela experimentar um nível de amor autêntico por um homem
que ela realmente pode confiar e percebe que merece. Então, através do feminismo, através do aborto e através do satanismo, toda a nossa capacidade de amar, confiar e perdoar fica comprometida, de maneira que nós facilitamos o processo de reciclagem álmica através do modelamento do nosso sistema de crença, que é basicamente religioso, e deixamos de atingir os níveis de autoestima necessários para nos colocar nos níveis de consciência supra-humano, angélico, arcôntico e dévico. E é disso que se trata realizar o próximo Opus Magnum. Eu espero que essas palavras de hoje tenham a capacidade de convencer as mulheres a terem mais intenção em viver grandes amores e serem mães, ou do que simplesmente abortar. Espero que vocês se convençam que o capitalismo, que a necessidade de dinheiro para sustentar uma criança, jamais deve ser usada como desculpa para que o aborto seja praticado, e que ele fique reservado, caso ele venha a ser legalizado ou não, para esses casos de estupro, ou para casos de feto que vão nascer com doença, e realmente deve ser muito difícil você cuidar de uma pessoa em cadeira de rodas que tem encefalia cerebral, entre outras coisas. Então, nesses casos, talvez seja justificável desde uma perspectiva tecnológica. Mas lembre-se que a tecnologia nunca, as tecnologias médicas a nível 3D jamais substituirão a eficácia das tecnologias médicas em níveis espirituais. Então, quanto mais uma pessoa medita, quanto mais uma pessoa se ama, quanto mais uma pessoa cuida do próprio corpo e das próprias células, seja através dos pensamentos, seja através da alimentação, mais senhora do sistema de DNA dela, mais soberana em relação a cada uma das vontades que ela deseja para cada uma das suas células, poderão ser materializadas na realidade 3D, de maneira que a pessoa já não vai ser escrava do acaso ou da vontade de seres que criaram a realidade 3D e são regressivos e mantêm as pessoas baixo frequências de medo e dúvida. Então, realizem que desde uma perspectiva quântica, se uma pessoa não quer ter câncer, ela não vai ter câncer. Se uma pessoa não quer ter filhos, ela não vai ter filhos. Porque toda a sua realidade é criada desde o pensamento, desde o seu sistema de crenças. E se você crê, você cria. Então, quanto mais você cuidar dos seus pensamentos, quanto mais você meditar e praticar a yoga, quanto mais você realizar psicoterapia remota no sentido de verbalizar os seus sentimentos, mais ferramentas você terá para separar o que é pensamento, o que é imaginação, o que é processo de assédio e obsessão, o que é positivo e negativo. Caso vocês não consigam realizar esse processo sozinhos, contem com a nossa ajuda adquirindo serviços de aura, assistência universal de realimento anímico psíquico, onde vocês poderão desfrutar de diferentes terapias, tanto à distância como em níveis presenciais, vindo visitar a nossa Casa Real Sagrada em Barcelona. Eu espero que vocês tenham gostado de mais esse encontro. Agradeço a audiência de todos e até a nossa próxima videopalestra. Um grande abraço e beijo, queridos amigos. Até mais. Tchau, tchau.